Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Em 2023 eu resenhei o Palavras Volume 1 e 2, que é um álbum panorâmico do Rubel, né? Panorâmico porque vai de forró a funk proibidão e tem participações especiais que também vão, sei lá, de Xande de Pilares até Milton Nascimento. Então foi assim, um álbum denso, né? Um evento. Saiu acho que em março de 2023, gostei bastante, resenhei aqui como eu falei. Pois acredita que 2, 3 meses depois, esse menino, eu tenho 58 anos, eu acho que o Rubel deve ter uns 32 por aí, naquela época, deve ser meu filho, né? Menino, teve um popular sopro no coração, teve que ser operado e em entrevista, é claro, né? Que diz que temeu pela vida dele, então aí é claro, ele teve que dar uma pausa na carreira. E quando você passa por esses eventos, você redimensiona a sua vida, né? Ok, é óbvio que isso deve ter impactado bastante para que o álbum de 2025, que saiu agora no final de maio e que se chama Beleza, mas agora a gente faz o que com isso? Seja bem mais intimista do que as palavras volume 1 e 2, mas isso não significa que seja um álbum menos panorâmico no sentido de ser bom, né? E na verdade, em termos de escopo das influências, tá? Ele é bastante panorâmico. Ele consegue, né, o Rubel, ele consegue nesse álbum, que é muito mais intimista, muito mais com menos instrumentação aparente, vamos dizer assim, ser tão sofisticado quanto no outro álbum. Só que antes de comentar mais sobre, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Tratam-se de 9 faixas, tá? E ele optou por uma sonoridade mais próxima à MPB e mais próxima à MPB que ele mais ama. Eu vi também numa entrevista que combina com a minha, que é a MPB dos anos 70, MPB dos anos 60. Então aqui tem bastante referência a João Gilberto, mas também tem referência a Jorge Benjor, né, sonicamente. Só que, e aí você tem várias faixas que são o álbum é intimista, mas você tem várias faixas que começam às vezes com um instrumento só, voz e violão, piano, mas ele tem bastante instrumento, tem orquestra de corda, de sopros. Muito frequentemente, né, os arranjos vão se intensificando na canção, mas nas canções, mas nunca eles se tornam assim tão grandões como no álbum anterior, né? Tô fazendo muita comparação com o álbum anterior, porque ele é bem distinto daquele álbum em termos de sonoridade. Em termos de escopo, que eu falei que ele é sei lá, tão panorâmico quanto, só que bem mais discretamente panorâmico, é porque assim, 9 faixas, certo? 7 são de composições dele, 2 não são. Uma ele pegou de um mexicano que se chama Davi, El Davi Aguilar, e fez uma versão em português, A Janela Carolina. Bom, é, a música pode não ser do Rubel e ele fez uma letra e tal, mas é claro que isso está dialogando diretamente com Chico Buarque, né, que tem a sua Carolina na janela. E estamos falando em termos de canções que não são dele, mas que compõem, né, esse panorama, que eu estou falando que o álbum é panorâmico também, só que é um panorama mais introspectivo, sei lá, panorama para dentro, né? Você tem a última faixa, Reckoner, que eu amei de paixão, né? Que é uma regravação, uma cover do Radiohead, né? De um álbum lá dos anos 2000. Ele tá aqui com o falseto assim em cima, né? E os arranjos de cordas aqui são feitos pelo Arthur Verocai. Ficou linda essa versão do Radiohead. Então, ou seja, ele
É panorâmico, sim, só que é panorâmico para dentro, né? E em termos de letra, quando ele está fazendo as letras dele, é, ele tem bastante, ele gosta muito de literatura, né? Lia muito, lê muito. E aí então você tem referências à literatura, mas você também tem referências à própria história, né? Ou à própria MPB dos anos 60, anos 70. Você tem aqui, por exemplo, Pergunta ao Tempo. Pergunta ao Tempo, não tem lá o Resposta ao Tempo, né? Que é clássico e tudo mais, ok, aqui tem uma que está dialogando com isso, e tem pedaço que fala de Aldir Blanc, tem pedaço que fala de Belchior, ou seja, as letras também são muito bem cuidadas. A diferença que está é que ele é um álbum mais quieto, mais reflexivo, né? Eu acho que quando eu falei panorama para dentro, na verdade é de propósito. Eu falo brincando, tudo, mas assim, o outro álbum, né, o anterior, imediatamente anterior, vamos dizer assim, antes do Perigo do Coração, tudo. Agora ele já tá bem, tudo, mas assim, era um álbum mais para fora, né? Mais barulhento, os cabelos dele estavam loiros, eu me lembro na capa. Aqui ele se aquietou, né? E se recolheu, tá mais quieto, tá mais contido, né? Mas isso não significa que o universo de dentro precise ser menor que o universo de fora. Panoramas, só que são panoramas diferentes, né? O outro era um panorama mais assim, esse aqui tá um panorama mais assim. Tá lindíssimo esse álbum, né? Tchau.